Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa aqui ao lado do Dr. Júlio Konkowski, ele que é presidente nacional da Câmara Privada, Tribunal de Justiça Arbitral, Mediador e Conciliador que está chegando aqui à nossa Praia Grande. Antes de mais nada, né, para que o público comece a entender como é que funciona a Câmara Privada, Tribunal de Justiça Arbitral em todo o país, como é que tem sido a efetividade dele, me fala um pouquinho sobre essa novidade que chega à cidade. Pedro, na verdade a Câmara é uma Câmara privada de justiça, né? Nós mexemos com solução de conflitos privados, né? São bens patrimoniais e disponíveis e vindos de pessoas capazes. Então a maioria dos problemas podem ser solucionados pela Câmara privada. Então são problemas, conflitos oriundos de direito imobiliário, direito comercial, direito societário. Então, uma gama imensa de conflitos podem ser solucionados pela nossa Câmara. A nossa Câmara tem sede em São Paulo, no bairro do Tatuapé, e tem outras 6 sucursais espalhadas por São Paulo. Tá? A nossa ideia é arrumar um ponto em cada uma das unidades da federação para expandir e levar justiça privada de qualidade para todos os cidadãos. A Câmara Privada ela tem uma série de vantagens, inclusive em relação à própria justiça comum, né? Uma delas é a irrevogabilidade das decisões, né? Porque se são decisões propostas por uma a negociação entre as partes, não cabe recurso, né, doutor? Perfeitamente, Pedro. Boa observação. Um dos diferenciais da arbitragem primeira coisa, as partes elegem o árbitro. E o árbitro, na função da arbitragem, ele é juiz de fato e de direito, e as suas decisões são irrecorríveis. E não há necessidade também, Pedro, de homologação dessa decisão perante o Poder Judiciário. Ela passa a ter efeito imediato, de direito e de fato imediatamente. Exatamente. Após, né? Em que momento tem que haver ali um combinado entre as partes para que recorra à arbitragem? A arbitragem ele é um método voluntário. É voluntário no início, o que significa que as pessoas, quando elas escolhem a arbitragem, elas automaticamente renunciam ao Poder Judiciário e se obrigam a comprometer, a resolver o seu conflito na arbitragem. E se for um processo que já esteja correndo, não há mais como as partes de uma certa forma se conciliarem na arbitragem? É possível? É possível. O processo é extinto aonde ele estiver, mesmo em sede de recurso, e as partes submetem aquele novo conflito à arbitragem. Lembrando que na arbitragem não é um método autocompositivo, onde se visa o acordo. Isso é uma das fases. Sim. No entanto, há uma decisão imposta pelo árbitro, que é juiz de fato e de direito, que vai decidir de forma definitiva e irrecorrível aquele conflito. Como é que as pessoas fazem para buscar esse tipo de arbitragem, doutor? Olha, Pedro, ela tem diversas formas, ou ligando, né, nos contatos diretos, entrando no site, ou indo pessoalmente em uma de nossas sucursais, né? Aqui em Praia Grande nós temos a sucursal, é a primeira Câmara de arbitragem privada ligada à nossa instituição. Então já nasceu com sucesso, já está muito bem encaminhada e resolvendo 95% dos conflitos que chegam na Câmara. Isso é importante assinalar, que nós conseguimos um êxito de 95%. Isso é fascinante. Agora sim, nós vamos falar com o José Augusto Soares da Silva. O Zé, que é um dos gestores do Grupo Escudo Real e hoje aqui participando na Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande, que aliás é sua velha conhecida. O Zé já presidiu algumas gestões aqui, está sempre muito próximo, participando do conselho. E é interessante, Zé, já queria começar contigo falando que você mencionou que há mais de 10 anos atrás você já pensava em trazer a Câmara Privada, Tribunal de Justiça Arbitral aqui para Praia Grande, né? Primeiro, obrigado pela presença. E isso surgiu lá atrás, há 10, 11 anos. Eu estava no meu último ano de mandato e a diretoria toda querendo fazer, e nós tínhamos o Cicobi aqui embaixo, e o Reubol, na gestão dele, ele levou para o outro local, precisava crescer, e abriu uma vaga. E nós
montamos todo o projeto, está tudo elaborado direitinho, e aí acabou o nosso mandato e nós entregamos o projeto para as próximas diretorias. Acabou não indo. Mas nunca é tarde, né, Zé? Sim, eu acho que a ideia ela é muito interessante, ela ainda é muito atual. Nós demos certo pelas pessoas que se reuniram em volta desse projeto, o Dr. Júlio, o Dr. André, a Ana Lúcia. O próprio André da Costa do Sol foi um cara que sempre incentivou a gente demais, querendo que a gente trouxesse já naquela época. Acho que foi agora acho que foi a hora certa, porque se juntou em volta pessoas boas e querendo mais um serviço para a população de Praia Grande e também da Baixada. Aliás, olha, durante a explanação, durante a palestra aqui, eu estava conversando com o Zé, tirei uma foto com ele e coloquei. Postei no meu Insta que o Zé Augusto é um dos caras que traz mais progresso aqui para a cidade. Está sempre em busca de novidades, aquilo que está dando certo em outras regiões do país ou até em outros países e tentando trazer para cá. O sistema de cooperativa foi o Zé que trouxe. O Zé tem aí uma atuação muito forte, não só como empresário, mas também como um grande colaborador para que a cidade de Praia Grande cresça. A cidade vem crescendo bastante, né, Zé? E esse é mais um reforço. Até o número de pessoas e o número de perguntas que surgiram demonstra a utilidade que tem a Câmara, né? Eu só vou te corrigir numa coisa, assim, eu não acredito em Salvador da Pátria, eu sempre falo isso. É o grupo de pessoas, acho que o grupo de pessoas, eu sempre fiz isso na minha vida, tá junto de pessoas, de um grupo bom, e aí a gente consegue. Foi assim com o Cicobi, nós fomos a Ribeirão Preto, copiamos, hoje é um sucesso que é. Nós trouxemos o PG Card também aqui para a cidade, e hoje é uma realidade aqui dentro da cidade. A certificação, enfim, uma série de serviços que nós na minha gestão, nós iríamos acabar com a Câmara Arbitral, mas acabou não dando tempo de não fazendo. Mas eu acho assim, nós temos que buscar para a população realmente serviço e para a associação ela ser o polo de referência dentro da cidade. Eu sempre acreditei nisso. Zé, novidades do Grupo Escudo Real, só para a gente concluir. É muito trabalho, nós abrimos agora na nossa filial. Estou sabendo que estão com uma... Olha, deixa eu contar para vocês. Orgulho para a nossa região, na parte de contabilidade, Escudo Real. O Zé, o Gu, filho dele, as Anas, né? Ana Maria, Ana Lúcia, enfim, a família, nosso queridíssimo Roberto, falaram assim, vamos colocar o pezinho em São Paulo com o Escudo Real. Pezinho nada, já mergulharam, porque São Paulo está tendo muito cliente, né? Eles foram lá fazer a filmagem e tá no ar. Dá para ver que é uma estrutura muito boa. Não dava para sair da cidade, aqui da Baixada, se a gente fosse... Não, vamos numa estrutura compatível com a Escudo. Realmente já temos clientes lá, um movimento bacana. Então, qual é a nossa ideia em termos de Grupo Escudo Real? Nós levamos a contabilidade, que é voltada lá em São Paulo também, especificamente para supermercadista. E vamos levar também a Big Mar. Em termos de escudo contabilidade, a nossa próxima etapa é Campinas e São José dos Campos. Olha que legal. Então é o caminho que nós vamos fazer. Deixa eu conversar com o Dr. André Luiz Siqueira de Souza, ele que é um dos árbitros, né, que vai atuar, advogado, um dos árbitros que vai atuar aqui na Câmara Privada de Praia Grande. E que felicidade, né, a gente ter aí uma condição extrajudicial para que as pessoas possam solucionar os seus problemas nas mais variadas áreas e também desafogar um pouco a justiça comum, né, doutor? É verdade, Pedro. É uma oportunidade que nós, advogados, precisamos trabalhar melhor, né, ter um conhecimento de como funciona, porque a gente sabe que o sistema judiciário hoje está cada vez mais atolado de demandas, né, e o cliente, muitas vezes, ele quer uma resposta mais rápida, né? Doutor André, me diga uma coisa, a gente sabe que muitas vezes, né, pela experiência do advogado, é muito mais aconselhável que esse árbitro seja, né, alguém do meio jurídico. Porém, não existe essa exigência, né? Como é que é feita essa eleição pelas partes, né? Porque a eleição é feita pelas partes, as pessoas, desde que esse mediador seja alguém de confiança das duas partes, eles podem procurá-lo, né? Podem elegê-lo como a pessoa capacitada para fazer o julgamento daquela ação. Exatamente, né? Vamos pegar, por exemplo, um problema envolvendo o condomínio. Sim. O que pode acontecer... Que é muito comum, né? É muito comum, né? Tem um vazamento vindo de uma unidade para outra e não se sabe se é da parte externa ou da unidade de cima, enfim. As partes podem eleger um árbitro que seja um perito, que é um engenheiro. Sim. Né? Então, o engenheiro ele já tem um conhecimento muito maior da demanda, que às vezes isso não acontece no fórum, porque o juiz ele tem o conhecimento técnico dele, mas ele vai nomear um perito, que é um engenheiro, para fazer uma avaliação. Isso é muito caro. Então as partes elas têm a facilidade de chegar ao tribunal e buscar aquele profissional que tem o conhecimento técnico sobre a matéria
que vai ser aí enfrentada pelo tribunal. Quem pode ser, né? Qualquer pessoa que tenha a capacidade, né, de conhecimento vai se habilitar, se cadastrar. O tribunal vai fazer uma análise técnica do perfil da pessoa e vai manter o seu nome na base de dados. Assim que a demanda for proposta, o proponente vai poder escolher e ver qual é a pessoa que atenderia a necessidade. Tem uma lista de árbitros ali para cada pra especialidade. E também existe uma outra grande vantagem, a gente precisa ir enumerando, elencando essas vantagens, esses benefícios. As partes não precisam necessariamente constituir advogado para fazer esse tipo de negociação. Perfeito, né? O tribunal ele preza pela essa informalidade, né? Então você vai ter lá um árbitro, um mediador, que ele tem a obrigação de zelar, né, pelo cumprimento da lei, né? Então ver se as partes estão sendo atendidas em ambos os lados, perfeito? Só que não necessariamente precisam estar assistidos por advogado. Então isso também acaba reduzindo custos, né? Porque às vezes o devedor ele não quer constituir um advogado para ainda assim gastar mais com isso e ter que pagar a dívida dele. Então ele no tribunal vai ter respeitado os seus direitos, né? E com isso adequar a sua realidade financeira. Chegamos finalmente a ela, nossa Ana Lúcia Soares da Silva, né? Que hoje promoveu esse encontro aqui e é uma excelente alternativa, né? Porque de uma certa forma a gente observa até pelo histórico, né? Essa forma de mediação ela existe há 25 anos no Brasil, né? E houve aí uma revisão agora em 2015, há 6 anos atrás, aperfeiçoando ainda mais. E o resultado histórico é de que assim, há um processo de agilização da resolução de vários problemas, de várias áreas, né, Ana? Então, essa é muito eficiente para todo mundo, né? E assim, o importante na arbitragem, né, ou na mediação, na conciliação, é você olhar o outro. Então, o outro são as duas partes, né? E você dá essa orientação, ser justo no procedimento, né? E que fica ambos, é o que você falou, chega mesmo, eu já fiz arbitragem, e eles chegam realmente num consenso. Fica bom para cá, fica bom para lá. E todos ganham. Porque o diálogo, que às vezes não é estabelecido durante o dia a dia, é estabelecido às vezes na conciliação e na arbitragem. Isso traz resultados produtivos para todos. O processo é mais rápido também, né? Você manda a carta, o convite ou a notificação, mais ou menos em 15, 20 dias você marca a audiência, certo? É convocado as partes, elas vão fazer esse diálogo. Ali mesmo, se não houver a negociação, pode se estender, certo? Para um outro diálogo, mas em praticamente 3, 4 meses você está resolvendo. Eu não saí até hoje de nenhuma conciliação ou de nenhuma arbitragem sem fazer acordo. Olha só, então o resultado é sempre muito efetivo e num tempo curto, né? A Ana, ela é fonoaudióloga formada, ela é pedagoga, mas está apaixonada pelo direito, está fazendo faculdade de direito, né? Faculdade de direito. É o lado mais estudioso da família toda. Eu tenho pós-graduação na minha área, né? Entendeu? Em fonoaudiologia então, ou na? Em fonoaudiologia, né? Mas quando eu entrei para fazer, né? Eu acho que você tem que ter esse estudo, né? Claro. Então, assim, você tem que estudar. Conhecimento é a base de tudo. E você tem que oferecer para o seu cliente o conhecimento. Ana, essa audiência, podemos chamar de audiência? Podemos, não, ela é feita, audiência. Audiência, né? A gente observa que efetivamente ela é feita de forma virtual, por conta da pandemia. Isso deve continuar ou deve ter então, aí a gente fez uma migração para o presencial? A gente pode fazer tanto presencial quanto virtual, né? A gente dá essa opção e está sendo bem produtivo realmente, porque as pessoas às vezes é de São Paulo, né? Não conseguem estar aqui, então a gente dá a virtual como opção também. Ana, que prazer enorme falar contigo. Obrigado. Também, olha, obrigada. Eu quero agradecer a toda a nossa equipe. O pessoal, assim, foi sensacional. Um apoio que a gente às vezes esquece da nossa equipe, né? A gente às vezes esquece. A gente não faz nada sozinho. Não faz nada sozinho. Agradecer a eles, agradecer o apoio que nós tivemos da Ordem de São Vicente, né? O vice-presidente da Ordem daqui da Praia Grande, o vereador Betinho, enfim, Associação Comercial de São Vicente. Se eu esquecer alguém, me perdoem, porque assim é muita gente, mas nós tivemos muito apoio, né? E assim, apoio é fundamental que o trabalho ande, e ele está andando.